Insights, o podcast do Bradesco. A gente começa a ensaiar um ambiente benigno para o Brasil. É lógico que tem as eleições no ano que vem, então, do ponto de vista de gestão, é difícil, com cota diária, né, com limites de risco, não é trivial você implementar uma visão tão de longo prazo assim, claro, com tantos soluços que a gente pode ter daqui até lá. O que a gente tem feito é ter posições pequenas e algumas posições via opcionalidade. Então, o que eu acho que a gente tem para ano que vem? Um cenário que, se a MP passar e você compra o fundo de infra hoje, né, ainda no ano de 2025, você entra isento na perpetuidade e essa isenção passa a valer mais porque ela está contra 17,5, o que leva aquele gross up que eu comentei de CDI mais 2,6 para CDI mais 3. Então, tem uma oportunidade interessante na mesa. Hoje, o que a gente tem visto é até um movimento que a Absolute vem aumentando isso dentro da gestora, né? Que é aumentar um pouco a quantidade de estratégias dentro da gestora para oferecer uma diversificação maior para os clientes, e isso permite que a gestora consiga flutuar em diferentes momentos de mercado. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns dos nossos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e este é o Insights, o seu podcast semanal. O mercado se ajusta ainda com os impactos do tarifaço norte-americano. Setores que ficaram fora da lista de isenção buscaram novas alternativas de negócios, além de usar o crédito disponibilizado pelo governo federal. Em paralelo, muitas gestoras de recursos passam por consolidações e enfrentam uma crise que já dura 4 anos, com quase 700 bilhões em resgates de fundos multimercados desde 2021, segundo a Ambima. Mas uma gestora conseguiu fazer diferente. Em vez de perder espaço, ela cresceu. Enquanto nomes tradicionais encolhiam, essa casa se destacou e mostrou que é possível prosperar, mesmo em um cenário tão desafiador. E no Insights de hoje, nossa conversa com Thiago Santana, sócio fundador e CEO da Absolute Investimentos, uma das maiores gestoras de recursos do Brasil, e ele vai contar pra gente o que diferencia a Absolute. Thiago, seja bem-vindo ao Insights. Muito obrigado, Juliana. Obrigado, Manu. Prazer estar aqui com vocês. E também está conosco a Maria Manuela de Orleans e Bragança, gestora de fundos ou Fund of Funds e minha colega da Bradesco Asset. Manu, seja bem-vinda ao nosso primeiro Insights juntas. Obrigada, Ju. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Thiago, eu queria começar falando sobre a Absolute. Você estava lá desde o início da história de vocês. Conta pra gente como surgiu, qual a história do nome e quais são as estratégias hoje que vocês atuam principalmente. Tá ótimo. Bom, a Absolute surgiu capitaneada pelo Fabiano Rios, né? O Fabiano tinha uma história grande em tesouraria, depois ele teve experiência no mundo de asset, ele montou uma estratégia macro, uma estratégia de arbitragem, numa gestora chamada Claritas, e um belo dia ele decidiu sair, né, para montar um projeto próprio, e eu estava no meu trabalho anterior. Eu trabalho desde 99 em asset independente, então eu estou há bastante tempo nesse ambiente. Não conheci o Fabiano pessoalmente, mas conheci a reputação dele. E aí recebi um SMS na época, né, pré-WhatsApp. Torpedo. Tudo bom, Thiago? Sou o Fabiano Rios, queria conversar com você, me indicaram. E aí a gente foi conversar e bateu muito o que a gente acreditava, o que seria um business saudável de gestão de recursos de terceiros. E aí montamos a Absolute, convidei alguns sócios para participar com a gente, o Renato Boto, o Fabiano chamou o Márcio Cali, o Roberto. Isso foi em? Foi em 2013, né? Acabei não falando. O SMS entrega um pouco a data, mas não tanto, né? Então foi em 2013 isso. E a gente começou a Absolute com 9 pessoas e 2 estratégias, que era macro e arbitragem. E a folha em branco na nossa mão, a gente conseguiu, acho que, desenhar um bom business model. Ao longo do tempo, a gente foi percebendo que aquele modelo que a gente pensou estava funcionando. A gente, em 2013, começou. Em 2018, a gente trouxe uma primeira estratégia nova, que foi ações, né, com a vinda do Christian e do Ring. Então, eles primeiro tiveram risco dentro do fundo macro e logo na sequência a gente abriu os produtos de ações para a equipe tocar. E foi uma experiência muito rica.
né? Porque tinha esse ponto de funcionar do ponto de vista de modelo de negócio. Sim. E tinha um ponto de vista que para o cliente é muito interessante, que é da troca de informação entre as áreas. Então, o macro ajuda muito na construção do portfólio dos fundos de ação, e os fundos de ação naturalmente ajudam muito também a parte macro, porque estão conversando com a economia real, estão trazendo inputs diferentes. Sim. Do que se fosse um gestor estritamente macro estivesse olhando. Então a gente começou a dar nesse desenho, e aí 4 anos depois disso a gente trouxe uma área de crédito para fazer crédito high grade, né, que é o crédito de maior qualidade, um crédito mais para o AAA, que conversa muito também com macro e com ações. Claro. São basicamente as mesmas empresas listadas na bolsa. E com o macro é o tema de em que lugar da curva você quer estar, se você faz o hedge ou não faz o hedge das posições. Então, isso hoje nos levou a ter próximo de 60 bi sob gestão. E aí, como você falou, a gente conseguiu se consolidar como uma das principais gestoras do Brasil. Assim. E o nome? Olha, Absolute, o mercado financeiro não é conhecido pela criatividade, né? A gente isso é verdade. Tem que admitir isso. Então, o nome veio de um fundo que o Fabiano tocava na gestora anterior, que se chamava-se Claritas Absolute, e aí ele trouxe o nome para a empresa. E com o Absolute, quer dizer retornos absolutos, né, traz esse conceito de tentar ganhar dinheiro em qualquer condições de mercado. A gente achou bastante interessante e o nome tem essa origem. Essa estratégia de arbitragem que vocês têm na Absolute é algo bem diferenciado que a gente vê na indústria, né? Se você puder comentar um pouquinho também o que é essa estratégia. Comento, claro. Assim, a gente faz, desde que a gente começou, né, a estratégia de arbitragem, e antes o Fabiano fazia. E o que é interessante dela? Você foge do risco de mercado específico. É uma arbitragem que a gente chama de eventos corporativos, em que, particularmente assim, em ações de bolsa, tem que ser empresas listadas para a gente poder operacionalizar. Então, tipicamente, uma empresa A anuncia a intenção de comprar a empresa B a determinadas condições, em determinado preço. Então, a partir daquele momento, como houve um anúncio de intenção de aquisição, essa empresa B, que é a empresa-alvo, ela deixa de se comportar como ações e ela passa a se comportar como um evento corporativo que se concretiza ou não. Então, o que a gente faz é analisar se esse prêmio que ficou, né, vamos supor que a empresa B, a empresa avisou que ia comprar a B por R$10, se ela está 8 na tela, esses R$2 que eu posso ganhar se essa operação for concluída, vale a pena vis-à-vis o risco da operação? Então, percebe que a gente foge completamente assim de o dólar está 5 ou 5,50, né? O juros está 14 ou está 15. Você passa a ser um risco muito idiosincrático. E aí ele vira um produto extremamente descorrelacionado. E como você comentou, assim, é raro de ver, é muito único assim, na indústria. Então, a gente tem a família dos alfas, do Absolute Alpha Global e do Absolute Alpha Marb, que fazem majoritariamente essa estratégia. E no fundo macro, a gente tem um pedacinho do risco também nessa estratégia. E, Thiago, a Absolute teve um crescimento bem acelerado, né, nos últimos anos, enquanto a indústria vem sofrendo esse encolhimento, né? O que você diria que foi o ponto de virada que permitiu essa escalada? Algum trigger que permitiu isso? Eu acho que foi uma visão boa para o que estava virando a indústria de gestão independente no Brasil. Quando a gente montou lá atrás, e antes disso, era muito um tema de você tinha que ser monoproduto, né? Você tinha que ter um produto, a gestora era uma boutique especializada numa estratégia só. Isso tinha essa fascinação com, existe um foco, tem que ter... Agora, a gente entendeu que o foco pode existir distribuído em pessoas diferentes. Então, quando a gente foi, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que o mercado estava mudando, que as assets independentes poderiam ter novas frentes, poderiam ser estruturas maiores, mais profissionais. E isso fez com que, de forma bem gradativa, estou falando uma história aí de 12 anos, a gente demorou bastante tempo para abrir a parte de ações, depois demorou bastante tempo para abrir crédito, mas isso nos permitiu navegar ambientes diferentes, né? Como a gente está vivendo agora, com muita demanda por crédito e menos demanda por ações e multimercado, o business, esse modelo de negócio funcionou. A gente... consegue se manter nessa trajetória saudável, mesmo com esse vento contra que está acontecendo no mercado. E esse ponto é bem interessante, porque realmente a gente ouve muito sobre as gestoras, até no mundo internacional, que eu acompanho um pouco mais,
algumas gestoras tradicionalmente de multimercados, lançando produtos de crédito, mas vocês já fazem isso há bastante tempo, né? O que você acha que são as vias de... olhando para frente, quais são os caminhos, quais são as oportunidades e quais são os desafios que vocês enfrentaram e que a gente pode enfrentar daqui para frente? Pensando em termos de potencial de crescimento, assim, de estratégia, acho que crédito no Brasil é um mercado que tem tido uma expansão enorme e acho que vai continuar conquistando bastante espaço, né? Porque você tem instrumentos de financiamento de longo prazo, né? Como, por exemplo, as debêntures de infra, que foram para pessoas físicas. Então, se para pensar no Brasil, a pessoa física está fazendo um investimento que talvez pudessem ter sido feitos por fundos de pensão, por endowments, por investidores de longo prazo. Por características do nosso mercado, isso veio para a pessoa física. Então, isso gera um aprofundamento, ajuda a aprofundar muito a classe. E eu acho que é uma classe que veio para ficar, né? Assim, um entendimento do que é um risco de crédito. E aí, claro que crédito tem bastante variações, né? Você pode ter o crédito high grade que eu comentei, que são empresas muito seguras, até operações estruturadas mais complexas com outros tipos de risco. Então, acho que tem um universo muito grande aí. Ações, eu acho que o Brasil dando certo tem muito para andar, assim, tem muito espaço, né? A nossa bolsa está largada há bastante tempo. E o multimercado, ele deveria, né, ser um fundo que é presente nas carteiras pela sua característica de total return. Né? Um bom multimercado entrega resultado em mercados de alta, em mercados de baixa, sem depender tanto da direção. Isso deveria fazer com que eles fossem uma presença mais constante nos portfólios. Então, o que eu pensaria? Multimercado como uma base, ações como um grande potencial de crescimento em termos de ganho de capital e crédito. A gente continua crescendo do ponto de vista de novos produtos e aprofundamento do mercado dentro com os investidores. E, Thiago, um dos pontos muito positivos da Absolute é o baixo turnover de equipe, né? Isso é um ponto muito crucial para nós, alocadores de fundos, ver que a equipe está na gestora por bastante tempo, que sai pouca gente durante o seu histórico. O que você diria que é o segredo para esse baixo turnover de vocês, pela sinergia que vocês têm dentro da equipe? Esse é um ponto que é muito caro para a gente, né? A gente gosta muito de ter essa característica. E eu acho que ela vem de duas formas. Primeiro, uma parte mais artesanal. A gente tem um processo de curadoria de pessoas muito longo. Assim, a gente demora para achar a pessoa correta o tempo que tiver que demorar. Então, a gente não tem pressa para fazer o movimento. Isso faz com que a gente acerte um pouco mais na pessoa. Então, isso já ajuda. Mas você acertar na pessoa e depois ela está inserida no modelo de negócios que não vai ser bom para ela se o negócio der certo, você vai acabar perdendo ela em algum momento do tempo. Então, o primeiro ponto é atrair, que eu acho que esse tema mais artesanal. E o segundo é a gente ter regras muito claras de remuneração, ter uma partnership que funciona, então quem vai se destacando vai virando sócio da empresa. As regras de bônus são mais claras possíveis, principalmente para a gestão. Então isso tira muito ruído do ambiente e deixa as pessoas bem alinhadas, né? Que no final, né, vocês como alocadores, o que vocês querem? Querem que o gestor esteja ali com sangue no olho, né, olhando no detalhe o que pode fazer para melhorar o fundo, melhorar a performance. A gente, do nosso lado, tem que fazer com que os incentivos que ele tenha na mesa para buscar isso sejam incentivos corretos. E esse foi um ponto que, desde o começo, vocês desenharam e tinham claro que esse ia ser um dos principais pilares da Absolute. Foi. E isso foi muito... Por isso eu citei rapidamente o tema também de ter experiência em gestão de recursos de terceiros. Uma coisa, às vezes, que a gente viu acontecer, que é uma indústria relativamente jovem no Brasil. Sim. Né? Jovem a ponto de eu ter visto nascer, né? E participar um pouco desse processo. Então, teve muito erro que foi cometido por não ter uma massa crítica de pessoas com experiência nesse segmento. Então, quando a gente foi montar, a gente já tinha visto acontecer muitos erros com os amigos, com concorrentes, com a gente mesmo ao longo do caminho. E aí as premissas para embasar o modelo, a gente não mudou praticamente nada nos últimos 12 anos. Ajustes assim, pontuais. Então, tem funcionado bem. E é uma coisa que também a gente valoriza bastante. A gente também, né, Manu? Não, sem dúvida. Uma cultura bem forte, né? Há muito Exato. tempo. Uhum.
Mudando um pouco de assunto, a gente traz agora a discussão sobre a medida provisória 303, que a partir do ano que vem vai começar a cobrar um imposto de renda em cima dos títulos incentivados, que é algo bem relevante na carteira dos clientes, das pessoas físicas, investidoras. E um dos seus sócios, o Paulo Bocchi, até comentou que, lendo uma entrevista, que o brasileiro prefere um prejuízo de um isento, né, de um título isento, a um lucro tributado. Comenta pra gente um pouquinho o que você acha que pode mudar para a indústria de fundos, para nós, para vocês. Tá. Essa MP é importante, né? A gente tem acompanhado de perto. Ela traz para o investidor basicamente duas diferenças. Ano que vem, tributar em 5%, como você comentou, os isentos, e unificar a alíquota de FIA, de FINS, né, de fundos multimercado, em 17,5%. Porque hoje tem uma diferença, né, entre os fundos de ações e os multimercados. Exato. O multimercado vai de 15% a 22,5%, dependendo do prazo, né, que o investidor fique, e de ações a 15% no resgate. As alíquotas convergeriam para ser 17,5%. O multimercado ainda continuando com o que a gente chama do come cotas, né, que é aquela cobrança semestral, e o ações continuando só no resgate, mas com a mesma alíquota. A gente tem que estar acompanhando muito de perto para ver se de fato vai passar, né? A MP ainda precisa ser aprovada. Vamos trabalhar com o cenário que ela vai ser aprovada para efeitos de exercício. O que a gente acha é que isso cria uma oportunidade ímpar para você perpetuar a sua isenção comprando fundos de infra, em vez de comprar o ativo diretamente. Então, isso até no curto prazo, eu vejo como positivo para a indústria de fundos. Por que eu digo isso? No ano que vem, o entendimento é que, se você adquirir um título em 26, quando você vender, você vai ser tributado. Se esse título foi adquirido em 25, você não vai ser tributado. Então, ótimo, eu poderia comprar um título agora, só que um dia ele vence e a minha isenção acaba. E se você compra um fundo e não vende aquelas cotas, o fundo gira a carteira, né? Compra e vende ativos dentro da sua carteira, e você, pelo tempo que você permanecer, você vai ter isenção. Então, isso é uma coisa que a gente está muito atento e conversando com os investidores. Falando, em passando a MP, parece ser muito forte o argumento para você trocar suas posições em ativos pelo fundo. Aí, muitos dos ouvintes já devem estar pensando, mas o que você está falando é verdade, e aí isso se reflete em baixo prêmio de risco, né, para você ter essas... Que todo mundo faria isso. Exato. Hoje está próximo da NTNB, né? Assim, não tem um risco... Desculpa, não tem um prêmio de crédito para você comprar um ativo de infra. Só que a isenção é um prêmio absurdamente bom. Para o nível de Selic de 15%, que é o que a gente tem hoje, você comprar um título isento na B, né, assim, sem prêmio, ele te equivale a CDI mais 2,6% bruto, que a gente fala. Né? Então, se você tiver CDI mais 2% e pagasse imposto, é o resultado que você estaria comprando a isenta, sem prêmio. Então, CDI mais 2,6% para você comprar um risco de crédito AAA, como eu comentei, high grade, das melhores empresas do Brasil, nos parece ainda muito atrativo, em que pese não ter o prêmio ali diretamente. E se a alíquota for para 17,5%, quando o mercado faz essa conta do gross up, né, que é deixa eu calcular o bruto, se esse fundo fosse tributado, quanto que seria o retorno nominal dele equivalente? Os juros, todo o mercado faz essa conta com 15 hoje. Se você fizer com 17,5, já vira CDI mais 3. Então, o que eu acho que a gente tem para ano que vem? Um cenário que, se a MP passar e você compra o fundo de infra hoje, né, ainda no ano de 2025, você entra isento na perpetuidade e essa isenção passa a valer mais porque ela está contra 17,5, o que leva aquele gross up que eu comentei de CDI mais 2,6 para CDI mais 3. Então, tem uma oportunidade interessante na mesa. E, naturalmente, ano que vem é pior, né? Mais tributação a gente acha ruim, né? De qualquer forma. E com relação ao tarifaço americano, o que vocês acham que são os impactos para o ambiente de investimentos? Assim, especificamente para investimento, só um passo antes. Na economia real, parece negativo para os Estados Unidos, porque ele perde um pouco de acesso à cadeia de produção global. Mas na parte de investimentos, que é o que a gente está debatendo aqui, a gente tem um cenário em que
o dólar deve se enfraquecer contra outras moedas, porque quando o Trump chega e puxa essa guerra tarifária e começa a ter uma relação mais difícil, né, entre nações, faz repensar o que nos últimos 12 anos foi quase que um moto contínuo, que era os ativos serem todos dolarizados e basicamente sediados nos Estados Unidos. Então, o que a gente acha é que isso vai gerar uma realocação global de portfólio, que não seja no estoque, mas que na margem, né, um fundo de pensão canadense olha para um lado, olha para o outro e fala, pô, esse cara que está querendo anexar minha economia, está tarifando aqui, será que eu preciso ter 85% em dólar? Eu não posso ter 80% dos meus ativos em dólar, 75% em dólar? Isso é muito dinheiro para outras economias. Então, isso deveria enfraquecer o dólar, né? Você tem menos demanda por dólar e você tem fluxo para ativos de risco e para as moedas de outros países que estavam esquecidos há muito tempo, né? Como o Brasil. Como o Brasil, exato. O Brasil hoje é muito insignificante nos portfólios globais, né? A gente foi saindo, foi perdendo espaço. Então, qualquer delta, né, qualquer alocação marginal que venha para o Brasil pode ser muito relevante. Sim. E a gente tem visto realmente o fluxo tem sido alto, né, dos investidores estrangeiros, e mesmo assim ainda com um potencial de atrair muito mais. Falando já ainda sobre cenário, analisando um pouco o comportamento do dólar, os ciclos de juros do Brasil e Estados Unidos, que estão acho que em movimentos diferentes, em momentos diferentes. O que são as apostas da Absolute? Agora a gente já começou o segundo semestre, mas para o restante do ano de 25 e até começo de 26, considerando também que ano que vem é um ano de eleição, né, aqui no Brasil. Bom, a nossa tese central de investimento passa pelo que eu comentei do dólar fraco, né? E junto com provavelmente mais pressão sobre o Banco Central americano para redução de juros, você ter um movimento de juros para baixo, dos juros curtos, né, de fechamento, você ter aumento da inclinação da curva, então juros curtos para baixo, inclinação de curva aumentando, dólar fraco e um ambiente positivo para ativos de risco. Então a gente gosta de vender dólar contra uma série de moedas e de comprar bolsas, não só nos Estados Unidos, mas bolsas de uma forma geral. Tá? E aí, Brasil, dentro desse contexto. O idiosincrático de Brasil, curto prazo, né, ruim do ponto de vista de dinâmica fiscal. O fluxo de notícias também na margem relativamente ruim. Só que é isso, a gente vê já um valuation muito interessante para a Bolsa, a gente vê um valuation muito interessante para o real, acho que tem bastante espaço para o real se apreciar, para a Bolsa subir. Tem espaço para os juros cair aqui, tanto do ponto de vista externo, né, os Estados Unidos diminuindo os juros, quanto a inflação aqui está cedendo, a atividade está arrefecendo um pouco. Então, a gente começa a ensaiar um ambiente benigno para o Brasil. É lógico que tem as eleições no ano que vem, então, do ponto de vista de gestão, é difícil, com cota diária, né, com limites de risco, não é trivial você implementar uma visão tão de longo prazo assim, com tantos soluços que a gente pode ter daqui até lá. O que a gente tem feito é ter posições pequenas e algumas posições via opcionalidade. A gente gosta muito de usar opções nesses momentos, porque a gente consegue limitar a perda, a gente consegue carregar por um prazo mais longo e capturar bastante, né, com bastante alavancagem, se for para aquele nosso cenário benéfico. Então, o Brasil nos parece assim, é um case que está se desenhando muito favorável. E, Thiago, como que a inteligência artificial tem impactado as operações da gestora? O que vocês estão vendo de oportunidades relacionadas ao IA? Para a gestora especificamente, né, há alguns anos já, a gente montou uma área de ciência de dados e desenvolvimento. E aí é um primeiro movimento nosso de ganhar eficiência em análise, em trazer dados para discussão, em melhorar a velocidade de modelos. Isso foi se desenvolvendo e com a entrada da inteligência artificial, a gente tem começado a adotar também modelos baseados em inteligência artificial,
principalmente para a parte do departamento econômico, que a gente tem previsão de inflação, a gente usa muito para analisar os discursos, né, que a gente chama dos statements, de todos os bancos centrais, então, que muitas vezes são por vídeo, são por áudios. Pega, traduz o vídeo para texto, guarda esse texto, analisa o texto, vê palavras-chave. Então, ela tem aparecido mais, né, na parte de geração de pesquisa e na parte de dados. E tem uma discussão no mercado, a gente falou aqui rápido, de que as gestoras independentes têm passado, além de terem encolhido, sofrido muito resgate nos últimos anos, houve muita consolidação também. Muitas gestoras, parece que a gente abre o WhatsApp toda semana, né, Manu? E tem alguma gestora sendo absorvida ou comprada ou integrando a operação com uma outra gestora ou outro player. O que você acha, do seu ponto de vista profissional, que você já está há muito tempo nesse mercado? Você acha que esse momento é um momento único? As gestoras estão realmente buscando por isso? Eu acho que é uma combinação do amadurecimento do mercado, né, que eu comentei um pouco antes. É um mercado relativamente jovem ainda, então é natural ter um aumento de players, né, de atuantes desse mercado, que ele não tem uma barreira de entrada natural alta, né? Você precisa de uma licença na CVM, autorização da Anbima e um capital mínimo ali para você começar. O que está acontecendo, na minha visão, é que essa barreira de entrada, a natural continua muito baixa, os pré-requisitos são basicamente os mesmos, só que quando você olha para a competição, a barreira de entrada subiu muito, porque a barra subiu, né? Hoje você vai montar uma gestora macro do zero, uma gestora de ações, enfim, qualquer estratégia que você tenha a adotar, você vai estar competindo com grandes gestores que já estão com equipes montadas há muito tempo, já estão com sistemas muito bem desenvolvidos, já estão em equipes entrosadas. Então, eu vejo como um processo natural você ter uma certa redução do número de players nesse mercado. Manu, a gente conversa é claro, a gente tem uma parceria muito longeva já com a Absolute, mas também a gente conversa com outros gestores. E além dessa consolidação, o que você tem visto de tendência entre os gestores, principalmente os gestores de multimercados? O que eu tenho visto antigamente a gente via muita gestora monoestratégia, ou seja, uma gestora que só opera macro, uma gestora que só tem fundo de ação ou só crédito. Hoje, o que a gente tem visto é até um movimento que a Absolute vem aumentando isso dentro da gestora, né? Que é aumentar um pouco a quantidade de estratégias dentro da gestora para oferecer uma diversificação maior para os clientes, e isso permite que a gestora consiga flutuar em diferentes momentos de mercado, né? Então, esse mercado atual é um mercado um pouco mais desafiador para risco de mercado, de forma geral, e onde a gente está vendo mais oportunidade, onde os clientes estão querendo alocar mais crédito. Então, uma gestora como a própria Absolute, que oferece fundos de crédito, multimercados macro, ações, arbitragem, oferece todo tipo de solução para o cliente, e isso é bom para a gestora e para os clientes, né? Claro que com uma estrutura robusta, uma equipe preparada, isso tudo conta muito. E acho que tem muita sinergia também, né, Thiago, entre as equipes? Tem. Não é trivial, né, de fazer esse movimento, mas tem uma sinergia enorme da própria companhia, né, porque você tem ganhos na área de risco, de controles, de processo, a parte da governança, e tem a parte de sinergia de gerar retorno para o cliente, né, que no final é o que a gente precisa fazer para se manter vivo. Acho que as equipes interagem entre si. As equipes, pelo menos da forma que a gente faz lá, a gente estimula muito a geração de externalidades, né? Então, uma equipe ajudar a outra. Tem os fóruns formais para isso, os comitês, no dia a dia ali na mesa, e tem os incentivos, né? Porque quem vira sócio da Absolute vira sócio de todas as estratégias lá em cima na holding. Então, é de interesse, se você é da área de ações, que a área macro vá bem, se você é de crédito, que as outras duas áreas vão bem. Então, tem a amarrar na partnership e tem na cultura ali, da forma que a gente faz, de incentivar muito a troca de ideias. Queria que você desse uma explicação rápida
Já vou fazer uma propaganda que a gente tem alguns vídeos que a gente explica o que são os nossos Fund of Funds, os nossos fundos de fundos multigestores, mas se você também puder trazer um pouquinho... Claro. Então, começando sobre a nossa área, né, que é soluções de investimento. A nossa área, o objetivo dela é selecionar, aprovar, investir em fundos de gestoras terceiras, né, que não são do Bradesco. E isso a gente faz oferecendo algumas soluções para o cliente, né? Seja através de um fundo espelho, por exemplo, oferecendo os fundos da Absolute por aqui, né, sem o cliente precisar sair do Bradesco, ou através de fundos exclusivos, carteiras administradas, hoje em dia que vem ganhando cada vez mais força, e os próprios fundos multigestores, que você comentou, que são os fundos de fundos mesmo, né? A gente tem uma carteira que, ao invés da gente alocar em ativo direto, a gente aloca em fundos. Então, por exemplo, a gente aloca nos fundos da Absolute e nos fundos de outras gestoras. Sejam esses FOFs, né, esses multigestores de uma só classe, né, por exemplo, um FOF macro, ou um multigestor multiclasses, né? Então, a nossa área hoje tem mais de 70 bi sob gestão e são mais de 200 gestores aprovados. E toda a aprovação de uma gestora, de um fundo, passam por uma governança interna nossa bem robusta, em que a gente olha critérios qualitativos, critérios quantitativos. No final, a gente tem um rating de cada fundo que a gente investe. E tudo isso passa por comissões aqui da Bradesco Asset e do Banco Bradesco como um todo, tá? O interessante disso, por conta dessa proximidade que a gente tem com todas as gestoras, a gente está a par de todas as mudanças, tudo que as gestoras estão lançando. Então, isso traz, acho que, um edge nosso com relação ao cliente por ter essa proximidade e conseguir fazer movimentos talvez mais rápidos do que uma pessoa física, talvez. Uhum. A gente faz alocações nos fundos multimercados macro, nos fundos de ações, principalmente o Absolute Pace, que é o Long Bias. Esses dois fundos entregam um alfa bem interessante para os nossos portfólios. Que é um retorno acima do benchmark. Né? Isso. E o próprio Absolute Alpha Marb, que é o que o Thiago comentou no início, que é o fundo de arbitragem, a gente também aloca nele, que é uma forma de diversificação em um dos nossos FOFs também. E agora a gente já está quase no fim do nosso papo. Eu já tinha adiantado para vocês que viria uma pergunta difícil, talvez a mais difícil do nosso bate-papo. Está fora do roteiro aqui, mas eu queria saber uma curiosidade que eu sempre tive. Eu sempre gosto de saber, quebrar o gelo com isso. O que vocês fariam? Eu vou começar pelo Thiago. Se você pudesse escolher uma profissão, qualquer outra profissão que não de CEO, de asset, o que você faria para trabalho como uma carreira? É difícil a pergunta, mas eu vou... Ninguém para pensar nisso. Eu vou resgatar o que eu pensava quando eu fiz economia, né, como formação. Depois fui mestrado em economia também. Mas uma das coisas que me passava pela cabeça e passou quase que bastante seriamente era ser diplomata. Talvez escolhesse essa profissão agora. Ser diplomata, negociar com países de primeiro mundo, preferencialmente. Interessante, diferente. Muito legal. Manu? Eu sempre estudei pensando que eu ia trabalhar no mercado financeiro, mas se fosse para escolher uma carreira assim, nada a ver com o mercado financeiro, eu acho que ia trabalhar com alguma coisa relacionada a cavalos, que é uma grande paixão minha. E você, Ju, qual seria a sua profissão se você não trabalhasse no mercado financeiro? Bom, eu já pensei várias vezes sobre essa resposta, porque eu já faço essa pergunta há bastante tempo para todo mundo, mas como uma boa multitask, eu faria várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que eu adoro fazer bolos e cozinhar, sobremesa especificamente, porque eu acho que não é só tanto intuitivo, é muito mais exato e adoro também
Ju, comer? Traz uma sobremesa pra gente aqui um dia. Tá bom, eu faço. Tá bom. E eu teria uma fazenda de vinhos também. Plantaria parreiras, estudaria e resgataria cachorros nessa fazenda enquanto eu cozinho bolos. Aceito o vinho também, viu? Tá bom. Isso aí. Não, e os cachorros resgatados também, se vocês quiserem adotar também. E a gente está encerrando a nossa conversa no Insights. A gente sabe que vocês sabem que acompanha a gente tem a tradição de pedir para os nossos convidados uma dica cultural. Pode ser um livro, um seriado, um filme, uma exposição. Tiago? Eu vou citar, então, um livro que eu li há bastante tempo, que me influenciou bastante, que é A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, que é muito interessante. Coloca o empresário como herói, critica muito essa intervenção do Estado, então ele fica muito presente hoje na realidade que a gente está vivendo. É muito necessário. Sim, tantas discussões exatamente sobre isso, né? Manu, qual que é a sua dica para a gente hoje? Eu vou dar 2 dicas. Uma relacionada ao mercado financeiro e outra mais relacionada a trabalho, talvez. Um livro que se chama Descubra Seus Pontos Fortes, de Don Clifton. Esse livro, quem me sugeriu foi a minha mentora aqui no banco. É um livro bem interessante porque você começa o livro fazendo um quiz, um testezinho sobre quais são os seus pontos fortes. E o que é interessante que eles gostam de enfatizar é que, ao invés de você tentar melhorar cada vez mais os seus pontos fracos, você nunca vai ser bom nisso, né? Mas se você focar sempre nos pontos fortes, que realmente é onde você é bom, é aí que você vai se destacar e você vai ser mais reconhecido, sabe? Então, esse livro eu achei bem interessante por conta disso. E algo mais relacionado a investimentos, mas é uma série, eu vi há pouco tempo, mas ela lançou há mais tempo, é a série Billions. O que eu acho que é interessante deles, e sem querer dar spoiler, mas quem for até a 5ª temporada vai ver a importância aí de uma due diligence bem feita, né? Uma due diligence é o que nós, da área de Fund of Funds, fazemos com as gestoras de terceiros, né? Quando a gente vai aprovar eles, a gente faz toda uma análise criteriosa qualitativa e quantitativa, é o que a gente faz para aprovação. Eu acho que é um pouco exagerado, tem algumas situações um pouco extremas, né? Sim. Caricatas, mas não deixa de ser verdade a análise criteriosa de uma gestora antes de investir nela. Muito bom, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco, e eu tive o prazer de conversar com o Tiago Santana, sócio fundador e CEO da Absolute Investimento. Tiago, muito obrigada. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu também quero agradecer a minha colega, Manu, ou Maria Manuela, de Orleans e Bragança, gestora de fundos da Bradesco Asset. Manu, obrigada. Obrigada a você, Ju. Obrigada, Tiago. E você que nos acompanha já sabe, o Insights está nas principais plataformas de áudio, vídeo e no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até! Tchau!